Olá, amigos que acompanham o Pode Morar. Começa agora mais uma edição do podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos, BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil e também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia aqui em Joinville, mas também para os seus eventos corporativos. E nessa edição do programa a gente vai falar sobre uma cidade no nosso litoral norte que vem crescendo muito, né? Já chamava a atenção do público veranista de uma forma geral, mas nos últimos tempos vem chamando a atenção por criar um mercado, inclusive, de alto padrão, né? Estou falando do município de Penha e, para tanto, a gente não vai dar chute para o alto, não vai dar tiro no escuro, a gente traz especialistas na área, né? E por isso eu recebo hoje aqui a Aline Dourada, que é gerente comercial da Art House, incorporadora e design. Aline, seja muito bem-vinda ao Pode Morar. Obrigada. É um prazer estar aqui, uma honra poder falar um pouquinho da nossa cidade querida do coração, Penha, né? Aqui em Santa Catarina. Para começar, qual que é a tua relação com a cidade de Penha? Me conte um pouco disso. Eu conheço Penha desde a infância, praticamente, né? Mas, apesar de não ter o prazer de morar na cidade de Penha ainda, eu vou a Penha todos os dias. Então, eu descobri uma nova Penha quando conheci o mercado imobiliário da cidade. Penha é uma cidade que ela carrega características muito praianas, é uma cidade muito gostosa de estar. E nos últimos anos eu tenho o prazer de frequentar a cidade todos os dias. Então, hoje a minha relação com Penha, ela ultrapassa a linha do turismo. Hoje é uma relação muito de trabalho e eu vejo uma Penha que recebe os turistas, que é uma cidade ancorada no turismo, mas que hoje tem uma vida ativa todos os dias da semana. Então, para quem conheceu Penha há 10 anos, que era uma cidade dos finais de semana, dos verões, das férias de julho, né, devido ao Beto Carreiro, hoje já se surpreende quando chega lá e vê uma cidade viva o ano inteiro. Como que você tem visto essa evolução? É uma evolução, porque às vezes as cidades pequenas elas crescem e crescem de uma forma desordenada e é até ruim para a cidade. Como que você vê esse crescimento da cidade de Penha? Hoje Penha tem essa característica, que é uma característica de cidade que tem um crescimento e uma valorização imobiliária muito bacana, que são cidades que estão ali ao entorno, né? Se a gente pegar características de Praia Brava, Balneário Camboriú, própria Itapema, a gente encontra essas características. E Penha tem um elemento a mais, que é uma beleza natural muito específica. E preservada. Preservada. Assim. Em Penha são mais de 19 praias oficialmente catalogadas. Então, a gente tem uma cidade que traz um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento ali da cidade planejado. E poucas cidades têm esse privilégio. Hoje a prefeitura, junto com o escritório de arquitetura do Jaime Lerner, desenvolvem o master plan da cidade de forma estruturada. E isso lá no futuro, em prazo de 30 anos, a população da cidade vai conseguir usufruir dos benefícios desse planejamento. Porque poucas cidades têm esse crescimento ordenado, né? Vivem e têm essa oportunidade de ter esse crescimento ordenado. Eu vejo que a cidade, a gente fala de alto padrão, mas a cidade já era, muita gente de alto poder aquisitivo já tinha residências, daí não apartamentos ainda, mas tinha residências ali, principalmente muito próximo à praia, né? Então já, assim, usando um termo que não é muito legal, mas já era muito bem frequentada a praia, mais ou menos assim, né? Exatamente. Eu entendo que esse é um dos diferenciais de Penha. Por que esse público já estava na cidade? Pela qualidade de vida, pela facilidade que a cidade proporciona. Seja no acesso, né? Então a gente está próximo de aeroporto, próximo das maiores cidades do estado, propriamente próximo de Joinville também. Então a gente vê que a cidade já tinha esse público vivenciando a experiência de estar próximo ao mar e estar próximo às grandes cidades também, o que facilita, né, a chegada e tudo mais ali ao município. E a verticalização, ela traz a oportunidade da gente receber ainda mais, né, mais pessoas, seja para moradia ou para turismo ali no município. Começar a história de Penha com esse público fez com que a cidade caminhasse
para esse investimento maior, assim, das incorporadoras em geral, ali, especialmente com vista para o mar. A gente tem ali na Avenida Itapocorói grandes empreendimentos trazendo valorização para a cidade, né? Então, são empreendimentos que trazem luxo, alto padrão ali para a região. Mas ali na região, as outras cidades no entorno, talvez elas começaram um pouco antes, a não ser de repente Navegantes, não sei, mas Penha parece que começou um pouquinho depois, né, de certa forma, né? Isso, a gente tem uma diferença, se a gente pegar uma cidade ao lado ali, Pissarras, por exemplo, já viveu esse boom imobiliário, essa chegada desses investidores e desse público, a gente costuma falar ali uns 8 anos antes do que Penha. Então, Penha ainda está galgando a curva da valorização, do desenvolvimento, do crescimento, né? E isso realmente aconteceu. Pissarras puxou o crescimento de Penha. Está puxando ainda esse crescimento de Penha. E você consegue imaginar o que esse mercado vai se transformar nos próximos anos, assim, não? Eu entendo, né? Nós como incorporadora estudamos muito isso e a gente vê um mercado crescente. O mercado imobiliário do norte de Santa Catarina, de forma geral, é um mercado que é crescente. Isso, a gente tem dezenas de matérias falando sobre isso. Pissarras, Barra Velha e Penha, a gente está ali numa tríade, são as 3 cidades do nosso norte catarinense que estão em pleno desenvolvimento. Se a gente comparar com Balneário Camboriú, Praia Brava, Itapema, Porto Belo, essas cidades são precursoras desse movimento, né? Então, a gente está ali a 25, se a gente falar da Orla, né? A gente está a 20, 25 quilômetros de Balneário Camboriú. Hoje, em Penha, a gente tem um valor médio de metro quadrado de 17, 18 mil reais. Em Balneário Camboriú, a gente ultrapassa os 40, 50 mil reais o valor de metro quadrado com vista ao beira-mar, né? Então, Penha, em especial, da tríade ali que eu comentei, né, Balneário Pissarras, Barra Velha e Penha, tem o Parque do Beto Carreiro, que, querendo ou não, é uma âncora fundamental do turismo para a cidade. Então, os olhos do investidor ou do nosso público voltam para a cidade, também olhando para o Beto Carreiro, mas tendo esse plus da natureza, da qualidade de vida, desse ambiente que é vivo ali ao entorno do parque. Para a gente ilustrar um pouco desse bate-papo, queria chamar algumas imagens que a gente tem de Penha, só para as pessoas que estão nos assistindo também entenderem um pouco do que a gente está falando, né? Que é uma área onde tem uma área de pesca também muito grande, né? Cultivo de marisco e tudo mais, é uma área bem interessante ali também, na parte náutica, né? Na parte da pesca, chama muito a atenção ali a beleza dos lugares, né? Das praias. São, às vezes, praias muito pequenas, mas que trazem um aconchego muito grande, né? Isso. E essa é uma das raízes da cidade, é um dos valores que a Art House tenta preservar. Os nomes dos nossos empreendimentos todos são baseados na história da cidade, em algum elemento ali da história da cidade. Isso é um dos nossos valores. E realmente... Muito lindo, né? Isso. Realmente é linda, a cidade é maravilhosa. E a gente tem esse diferencial. Você pode ver que tem várias bacias, que Penha forma várias praias, né? Então é praia para todos os gostos. Tem praia para surfista, tem praia para criança, tem praia para quem gosta de um lugar mais tranquilo. Então tem praia para todos os gostos. E nessa questão do Master Plan, o que você imagina ou o que já tem de concreto que vai ajudar nesse crescimento da cidade? Eu digo em relação a gabarito, em relação à área que não pode construir, questão das vias também, né, de acesso e tudo mais. A gente vê que ela já começa bem pela tal da Transbeto, né, que é uma via duplicada, que dá um acesso um pouquinho mais facilitado. Mas essa continuação, né, também para que chegue até a cidade também com mais facilidade. Isso é muito legal, porque é justamente ter especialistas trabalhando em cima do desenvolvimento da cidade, tudo isso lá na frente reflete na qualidade de vida de quem está vivendo esse... Eu falo que a gente vende projetos, sonhos, a gente vende um futuro.
né? Mas o que importa mesmo é a experiência do cliente, do morador lá no futuro. Então isso começa pela cidade, ter esse cuidado com o desenvolvimento da cidade, ter especialistas em urbanização, cuidando das vias de acesso, de quantos habitantes a cidade deve, né? O acompanhamento do crescimento da cidade para facilitar tanto né, a movimentação urbana ali dentro da cidade, da vida que acontece, tudo isso lá na frente gera um diferencial. A gente fala muito de valorização imobiliária, diferencial em relação a valor imobiliário, mas quando a gente para e analisa a vivência do morador de Penha, você vende mais do que valorização imobiliária. Se vende uma facilidade de acessar um mercado, uma padaria, de chegar no Beto Carreiro, de chegar até a cidade, porque a gente vivencia o trânsito daqui até as grandes cidades litorâneas do nosso estado, e poder chegar até Penha de forma mais rápida, isso é qualidade de vida para o habitante lá na frente, né? Para o morador lá na frente. Porque a gente está falando também de investidores, né? Mas tem muita gente que quer um lugar para morar. As pessoas trabalham, né, durante um período da sua vida e em algum momento ela assim, eu vou morar na praia. Mas em que praia que eu vou morar? Talvez esse destino seja Penha, né? Isso, e esse é um discurso que a gente escuta muito dos nossos clientes. A gente escuta muito quando a gente tem a oportunidade de estar com o cliente que está comprando, adquirindo seu apartamento. Você sempre, né, não é raro ouvir assim, estou comprando para investimento, mas quem sabe um dia quero vir morar. Então isso é muito legal, porque você vê que a pessoa está escolhendo um destino que ela estaria. Que ela moraria, ela tem esse cuidado, apesar de falar de investimento imobiliário, pelas diversas características, como eu mencionei ali, de ter o Beto Carreiro na cidade, das praias, da beleza natural, a pessoa quer estar num lugar onde ela tenha mais do que isso, que seja uma atração de final de semana ou uma atração de determinado período do ano. Ela quer ter uma qualidade de vida o ano todo na cidade, sabe? Então isso é muito bacana porque Penha oferece de fato isso. Oferece, mas a longo prazo a gente vê que a cidade está se estruturando para ser cada dia melhor nesse aspecto. E até porque com essa questão de trabalho home office, muitas vezes, muitas pessoas procuram morar num lugar assim para trabalhar, né? E também para poder, final do dia, andar pela orla, fazer uma atividade física, no verão, de repente, dar um mergulho, enfim. A gente pensa nos aposentados, né? Mas muita gente ainda na ativa, procurando esses lugares melhores para morar, né? E assim, como eu digo, eu tenho um olhar muito apaixonado pela cidade, porque eu não tenho o sol nascendo na minha janela. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar lá em Penha, ou, né, de poder, muitas vezes eu fico lá durante a semana, quando eu acordo mais cedo para poder privilegiar o nascer do sol, porque Penha tem um nascer do sol único, o sol nasce, é esplendoroso. Inclusive, a gente tem um empreendimento que se chama Alvore, pelo alvorecer, em homenagem a esse nascer do sol. E então, assim, hoje a gente já vê um movimento do pessoal buscando mais essa qualidade de vida, né? Então, isso é muito legal porque você, além da valorização imobiliária, a gente vê a cidade se estruturando nessa direção. E então, hoje o morador, muitas vezes, assim, existe o público, né, os moradores da região que mantém a tradição da cidade, que é um valor cultural, mantém a característica de uma cidade praiana. Então, quem vai para Penha tem o prazer de desfrutar a sensação de estar na praia. A pessoa vivencia o estar na praia e não estar numa cidade de praia. Ela vivencia aquele clima do mercado perto de casa, de poder sair e dar uma caminhada na orla. Então isso é muito bacana. E quando se fala na cidade, assim, não só dos empreendimentos, mas de coisas que a gente falou do Beto Carreiro, né? Que se fala em muitos investimentos no parque mesmo, né? Ele já é um grande parque, mas de ficar maior, ter ainda mais atrações. Existem projetos, se fala muito em outras coisas que podem chegar na cidade também? Sim, hoje o Master Plan de Penha já contempla ela já prevê esse tipo de necessidade no futuro. Então, a gente tem um projeto, a gente conhece um projeto da prefeitura para uma via gastronômica bem estruturada em Penha. Isso tudo para trazer ainda mais infraestrutura para
para os picos de utilização da cidade, né, que seria o verão e as férias de julho. Então a gente já vê que a cidade se movimenta, a prefeitura se movimenta a trazer mais infraestrutura para esse público, com certeza. Eu fico imaginando de empreendimentos, né? Como a gente vê assim, por exemplo, uma cidade turística tem um grande parque, mas tem outros parques também, né? De repente, com essa questão do Beto Carreiro já bem consolidado, né? Há décadas, né? Talvez chegue um momento que tenha mais um parque ali, que surja mais outros empreendimentos nessa área turística mesmo. Sim, é natural que isso aconteça pela geografia da cidade, porque o potencial construtivo de Penha está começando a ser explorado. A cidade tem um potencial construtivo muito grande. Então, isso favorece a permanência de novas atrações ali para a cidade. Realmente. E o aeroporto ali do lado, né? É um diferencial absurdo termos o aeroporto de Navegantes ali ao lado de Penha. Então, a cidade tem tudo que uma grande cidade precisa, de uma cidade que uma grande cidade de valorização do mercado imobiliário precisa para acontecer. Potencial construtivo, belezas naturais e a localização do município próximo às grandes cidades do estado e do aeroporto ali de Navegantes. Que parece assim que tem essa estrutura, né? E cada vez vai melhorar mais essa estrutura, mas que parece que quando você chega nas praias, parece que você está numa cidadezinha bem pequena, assim, né? Que tem a gente vê exemplos ali, sei lá, Bacia da Vovó, né? Parece que está quase no meio do mato, assim, né? Uma coisa muito diferente mesmo, que às vezes as pessoas nem imaginam que existe. Exatamente. E isso a gente até comentava antes da gente iniciar a conversa, que isso pra gente é muito bom, porque hoje a gente ainda vive uma cidade pouco explorada, digamos assim. Mas a gente sabe que esse nosso diamante está sendo descoberto e isso é muito bom, né? Que a intenção justamente é essa, que Penha esteja cada vez mais aos olhos. A gente não vende hoje nosso público não é o público que mora em Penha ou que mora aqui em Santa Catarina. Penha vende para o mundo, né? O litoral vende para o mundo, né? Então, e é isso que é o grande valor. A gente fala, e eu entendo também que luxo, muitas vezes, é ter a oportunidade de estar num lugar onde muitos gostariam de estar, na tranquilidade, à beira-mar, né? Então, é um luxo que está mais relacionado à qualidade de vida do que ao próprio ter, né? A gente chama de luxo silencioso. E assim a gente leva meio que essa filosofia para os nossos empreendimentos também. É muito, muito legal isso. Isso realmente é um valor ali de Penha, é um diferencial da cidade. A última prainha que eu descobri ali em Penha, já faz, na Maria Clara vai fazer 3 anos, foi antes disso, sei lá, uns 4 anos atrás, que tinha um barzinho próximo da praia e daí tem muitos conchinhas, cascalhos, assim, não sei como é que chama essa praia exatamente. É a Praia do Cascalho, talvez. É a Praia do Cascalho, pode ser. Aí tem muita... É o pôr do sol mais bonito de Penha. Eu diria assim que é um dos pôr do sol mais bonitos que eu já vi, na verdade. E essa área ali que você está mencionando, se você hoje chegar no final de tarde, o sol se pondo, deve ser a praia que você vê os barquinhos, assim, o sol se pondo ao fundo. Hoje você consegue chegar, desfrutar de uma taça de vinho, tem muita gente que vai ali, faz piquenique na beira do mar, contemplando o pôr do sol. A Praia do Cascalho. E o legal é que você sai da Praia do Cascalho, você vai para a Bacia da Vovó, é tudo perto. Você tem a Praia do Quilombo, Praia da Armação, todas as praias, elas são próximas e elas oferecem características muito específicas cada praia. Uma praia ela está mais voltada para o surfista. A Praia do Cascalho, você consegue ter um dia em Penha, você consegue vivenciar diferentes momentos, diferentes praias, contemplando aquilo que a natureza tem de melhor a oferecer. Então isso é muito legal. Às vezes a pessoa assim, eu preciso ir lá para o Nordeste para ver essas coisas. Às vezes está aqui, né? Não. Exato. Eu tive o prazer de fazer um passeio de buggy que tem lá em Penha e eu aconselho que todo mundo faça. Quem tem filho pequeno, ainda mais. Mas eu trabalho, né? Eu já estou no litoral há trabalho há 5 anos, aproximadamente 5 anos.
E no último ano eu fiz esse passeio de buggy. Eu falei, nossa, por que eu não fiz antes? Porque Passa por todos os lugares? passa por todas as praias da cidade e você, mais do que conhecer a praia, você conhece as histórias dos nomes, Que legal. você conhece o porquê que a Praia Vermelha é chamada de Praia Vermelha, o porquê que a Praia do Quilombo é chamada Praia do Quilombo, tem Quem a Praia é a do vovó? Monge, quem é a vovó. E você também, num momento do passeio, e assim, eu estando em Penha todos os dias, nos últimos 5 anos, praticamente. Teve um momento do passeio que a gente parou ali próximo, inclusive, da Praia do Cascalho, para contemplar as tartarugas. E eram muitas tartarugas aparecendo assim no mar, elas vinham até a superfície, eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, que privilégio, eu estar aqui todos os dias para a gente poder viver isso. E é um privilégio muito grande, né? A gente tá, né? Tem uma rotina corrida, todo dia, né, trânsito, e quando você para, silencia um pouquinho, olha para frente, você tem a vista do mar, você tem uma natureza exuberante ali à disposição, né? Então, o passeio vale super a pena. Tem Vale aquela super a parte pena. do morro lá também, né? Aquela vista Ponta da linda. Vigia, a Ponta da Vigia é bem legal, ali você tem uma vista de todas as praias praticamente, bem bonito mesmo. Muito legal. Muito bem, a gente está falando sobre a cidade de Penha, nossa querida aqui, cidade do litoral norte catarinense. A gente vai precisar para um rápido intervalo, mas na sequência a gente tem mais bate-papo e você vai conhecer um pouco mais dos empreendimentos da Art House. É um instante só, nós já voltamos.